Olá, meus irmãos. Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula, falando agora resumidamente das alianças que a Bíblia nos apresenta, tá bom? Antes de mais nada, eu quero dizer que não existe um consenso entre os estudiosos no número, na quantidade de alianças que a Bíblia nos revela, nos expõe. Alguns estudiosos acreditam que existam 8 alianças, outros acreditam que existam 7 alianças e alguns acreditam que há 5 alianças, tá bom? De qualquer maneira, irmãos, esse é um tema também muito complexo, a nossa aula aqui é uma aula introdutória, tá? É o resumo do resumo desse assunto e nós vamos abordar aqui 4 alianças que, essas sim, existe unanimidade de todos de chamá-las de aliança e de interpretar o seu conteúdo, e são as alianças que eu vou me ater aqui, tá bom? Então, eu queria explicar para os irmãos, em primeiro lugar, o que vem a ser uma aliança. Uma aliança, irmãos, é uma espécie de contrato que é estabelecido entre duas partes. No caso, Deus estabelece os seus contratos com os homens, com a humanidade, e em cada aliança existe os termos do relacionamento daquilo que cada parte vai fazer ou vai desfrutar, tá bom? Pensa num exemplo, aliança de casamento. A aliança não é um símbolo do contrato de casamento, existe o que o homem vai fazer, o que a mulher vai fazer, o que cada um vai desfrutar, e aquela aliança, ela representa o contrato, o selo que rege aquele relacionamento. De maneira semelhante, assim são as alianças nas Escrituras, tá bom? Então Deus trouxe uma aliança, dentro dessa aliança, cada aliança tem um conteúdo dizendo o que vai ser feito e desfrutado em cada parte, tá bom? A primeira aliança que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a aliança abrâmica. A aliança abrâmica. É a aliança que Deus estabeleceu com Abrão, quando ele chamou Abrão lá do Vale de Ur, e ele chamou Abrão. Abrão era um homem de uma família rica, e ele ouve a voz de Deus, e Deus faz um chamado para ele. Nesse chamado, Deus lhe faz promessas, tá? E Abraão, depois ele veio se chamar Abraão, Deus mudou o nome dele. Abrão, quando foi chamado, ele recebeu essas promessas de Deus e Deus estabeleceu com ele ali uma aliança, um contrato. Então, vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, que é o anúncio dessa aliança. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então está aqui o anúncio dessa aliança. Você tem que ler lá os textos na sequência para perceber que aqui está sendo estabelecida uma aliança, tá bom? Depois a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 15, que também tem uma parte importante dessa aliança. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos em relação a essa aliança é que ela é incondicional, tá? Os teólogos, os estudiosos, separam as alianças em dois tipos, tá? Tem aliança que é incondicional, Deus não estabelece condição para a outra parte para que a aliança seja cumprida. Então a aliança vai ser cumprida, o contrato vai ser feito, vai ser completado, ele vai ser cumprido somente por causa da decisão de Deus, somente por causa da vontade e da ação de Deus. É Deus exclusivamente que vai garantir que isso que está escrito aqui nesse contrato, nessa aliança, vá de fato acontecer, tá bom? Então nós chamamos essa aliança de incondicional. E, óbvio, o outro tipo de aliança é a aliança condicional. Deus coloca condições para que o homem cumpra, a fim de que ele também cumpra
a parte dele. Isso está na aliança mosaica, como a gente vai ver na sequência. Muito bem. O que contempla essa aliança abrâmica? Várias coisas, tá? Vamos ver aqui algumas. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Abrão fez isso? Mais ou menos. Ele de fato saiu da casa do pai dele, mas ele levou com ele, se você for ler lá a história, ele levou com ele vários parentes. Inclusive, tem um personagem muito famoso, que é Ló, que era sobrinho de Abrão, que a Bíblia relata vários episódios do relacionamento de Abrão com Ló, tá bom? Então ele não cumpriu à risca, rigorosamente, os termos que Deus colocou. E mesmo assim, Deus está cumprindo a parte de Deus nessa aliança. Ela está em andamento, ela ainda não se completou, mas ela vai se completar. Por quê? Como já vimos, os decretos de Deus, eles são irrevogáveis e não tem como não serem cumpridos. Tá? Aquilo que Deus estabeleceu, ele vai cumprir na história. E o que Deus disse que ia cumprir na história? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Isso foi cumprido? Isso foi cumprido e está sendo cumprido. Tá bom, irmãos? Ah, mas Abrão só teve um filho, que foi Isaque. Tá? Mas aí, conforme a revelação progressiva das Escrituras, nós vamos ver mais para frente no Novo Testamento, algumas cartas como Romanos explicam que essa herança de filhos de Abraão seria uma herança espiritual. Seriam todos aqueles que viessem a crer em Deus, assim como Abraão creu, né? Ele creu para poder sair da terra e depois ele foi aumentando a fé dele, foi aperfeiçoando a fé dele para obedecer cada vez mais a Deus e confiar cada vez mais a Deus. Essa mesma fé que Abraão teve, o povo santo também ao longo da história foi tendo. E essas pessoas que vieram a crer assim como Abraão creu, se tornaram filhos espirituais de Abraão. É essa a filiação, a família de Abraão, o povo de Abraão, tá? Aqueles que vieram a crer. Tornarei famoso o seu nome. É famoso, está na Bíblia. Todo cristão conhece, todo judeu conhece. Até os incrédulos conhecem o nome de Abraão porque conhecem as Escrituras. E você será uma bênção. Foi bênção, Abraão? Certamente foi bênção, tá? Nós estudamos a vida dele e aprendemos muita coisa na vida, por meio da vida de Abraão. Abençoarei os que abençoarem, nós estamos recebendo essa bênção, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Se você ler, irmãos, a vida de Abraão, você vai ver que isso se concretizou lá, tá bom? E olha aqui, ó, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, tá bom? Por que eu falei que a aliança ela está em curso? Ela ainda não está completa. Por causa disso aqui, ó, todos os povos da terra serão abençoados. E nós sabemos que existem povos na humanidade, existem culturas, pessoas que falam línguas que ainda não foram alcançadas pela fé salvífica, a mesma fé que Abraão teve, tá? Por isso existe o trabalho de evangelismo. O trabalho de evangelismo, ele é contínuo e ele ainda não se completou. Vai chegar um tempo em que todos os povos da terra serão abençoados e receberão o evangelho para poderem crer e para poderem se salvar. Mas existem povos da terra que desde que eles foram criados até hoje, nenhuma pessoa se salvou, porque ainda não recebeu a palavra do evangelho. E isso está em curso. Então essa é uma aliança que ela é incondicional. Deus não colocou condição nenhuma para Abraão e para os seus descendentes, para que Deus pudesse dar as bênçãos contempladas nessa aliança, tá bom? Vamos ver aqui o próximo versículo. Tá aqui, ó, ainda dentro da aliança abrâmica, que é incondicional, aqui no capítulo 15, versículo 18, tem mais um detalhe dessa aliança que ainda não se completou, tá bom? Vai se completar algum dia. Tá? Existe o tempo guardado
para que isso aqui se complete. Ela começou a se realizar, mas ainda não se completou. Naquele dia o Senhor fez o seguinte: aliança com Abrão. Tá vendo aqui, ó? Já aqui mais para frente já está chamando aquilo de aliança. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Então, essa é uma aliança que diz que Israel vai herdar, o povo de Abraão, os israelitas, eles vão herdar uma grande faixa de terra, onde as 12 tribos de Israel, né, aquelas tribos que são formadas pelos filhos de Jacó, né, os 12 filhos de Jacó, que é José, que depois foi para o Egito, Benjamim, todos aqueles, eles vão, cada tribo daquela vai ter uma porção de terra onde eles vão se estabelecer. Então, isso tem tudo a ver com a disputa de terras que começou na época de Josué, quando eles estão invadindo, na verdade na época de Moisés, né, que conduz o povo, chega até a beira ali da terra prometida, aí Moisés morre e Josué assume a liderança e eles começam a invasão da terra prometida, lutando contra os povos que já estavam estabelecidos ali. Essa luta, ela dura até hoje. A gente vê na televisão a guerra de Israel com os vizinhos, a disputa da faixa de Gaza. Toda hora você vê, Israel mandou alguns mísseis para Gaza, Gaza mandou alguns mísseis para Israel. Esse conflito armado, ele dura até hoje. Essa parte da aliança ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir no tempo oportuno, tá bom, irmãos? Então, a aliança abrâmica é a promessa de bênção para Abrão, que ele seria o pai de uma grande nação, é essa nação dos filhos de Abrão, dos filhos da fé, que acaba envolvendo todos os povos, os brasileiros, os americanos, os japoneses, o pessoal da Índia, da África, todos os povos vão ser abençoados, e a gente vai ver mais para frente qual que é a aliança que vem sobre essa e que depois vai fazer com que essa se cumpra. Vamos ver a próxima aliança aqui, irmãos. Opa! Aliança abrâmica, aqui. Aliança mosaica. Essa aliança, irmãos, ela foi dada depois de muito tempo, tá bom? Abrão foi o pai da fé. Ele é o primeiro patriarca. Tá? De Abrão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó os seus 12 filhos, e aí que são as 12 tribos do povo de Israel. E séculos depois, lá para frente, apareceu Moisés, já naquela fase onde o povo hebreu já estava num número de milhões de pessoas, porém vivendo dentro do Egito como escravos do faraó, como escravos do povo egípcio. E Deus chama Moisés para libertar o povo, liberta o povo das garras opressoras de Israel e leva o povo para o deserto para começar a se apresentar para esse povo, o povo que ele adotou para ser o seu povo especial, o povo de Israel. E para esse povo, Deus fez uma nova aliança por meio de Moisés, tá? Então, essa aliança se chama aliança mosaica, e diferente da aliança abrâmica, que era incondicional, essa aliança é condicional. Deus colocou uma condição nesse contrato, nessa aliança, uma condição para que o homem cumprisse. E a gente vai ler aqui agora. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, depois versículo 13 e 14. Versículo 1. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Então, esse aqui é o versículo 1. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva, e ele começa a descrever as bênçãos, tá bom? Irmãos, primeira coisa, por que essa aliança é uma aliança condicional, tá? Porque ela estabelece uma condição para que os homens cumpram, a fim de que Deus possa, então, cumprir a parte dele, tá? Olha a condição aqui, ó, obedeçam, tá? Amem o Senhor,
o seu Deus, e obedeçam sempre. Não é de vez em quando, não é de maneira parcial. Uma coisa eu obedeço, outra coisa eu não obedeço. Não, é obedecer sempre. E aí ele repete essas 4 palavrinhas que a gente já viu estudando o Salmo 19, versículos 7 e 8, que essas 4 palavrinhas aparecem lá, tá bom? Obedeçam aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Aí tem uma série de versículos, pulando para o versículo 13, portanto, olha aqui a condição, ó, se vocês obedecerem fielmente, não é parcialmente, é fielmente, plenamente, aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva, e aí ele começa a descrever as bênçãos, tá bom? Se você quiser ler Deuteronômio capítulo 28, essa aliança ela vai estar sendo bem explicada, tá? Amplia-se o texto ali e Deus começa a falar de várias questões da aliança. Se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. Se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. E Deus associa a obediência a uma série de leis, tá? As bênçãos que ele ia derramar. Então essa é a aliança mosaica, ela é condicional. Mais para frente no Novo Testamento, na carta de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai chamar essa aliança da aliança da morte. É a aliança que trouxe morte e juízo. Por quê? Porque na administração da história, Deus colocou essa aliança trazendo uma condição para que o homem cumprisse, para mostrar para o homem o seu pecado e a sua total incapacidade de cumprir plenamente, perfeitamente toda a lei moral de Deus, tá bom? Então, no plano de Deus, essa é uma aliança que veio para revelar o pecado do homem. Ela, ao mesmo tempo que, nos seus preceitos, nos seus escritos, ela revela a santidade de Deus, porque ele faz exigências santas de justiça, de pureza, tá? Contra o pecado, ela revela essa natureza santa de Deus, ela também revelou a natureza pecaminosa do homem, porque o homem, quando olha para os termos da lei e tenta cumprir os termos da lei, ele não consegue e ele acaba enxergando o seu pecado. Então essa é uma aliança que foi colocada nesse momento da história para revelar para o homem a sua completa incapacidade de conseguir cumprir a lei em todos os seus preceitos, em todos os seus mandamentos, em todas as suas ordenanças, tá bom? Por isso, graças a Deus, pelas misericórdias dele, depois foi estabelecida uma nova aliança que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu pegar o próximo texto aqui. Próxima aliança, irmãos, que os irmãos têm que saber, que tem tudo a ver com a nossa esperança escatológica, é a aliança davídica. Davi foi o segundo rei de Israel, foi aquele rei que veio substituir o primeiro rei, o rei Saul. É aquele jovenzinho valente que pegou 3 pedrinhas com uma funda, girou e jogou na cabeça daquele soldado filisteu, né, e matou aquele gigante com uma pedrinha. Depois ele ascendeu ao trono, ele foi ungido por Samuel e ascendeu ao trono de Israel. Foi talvez o maior rei de Israel, tá bom? E Deus estabeleceu uma aliança com o rei Davi. E também é uma aliança incondicional. Deus não colocou nenhuma condição para que Davi cumprisse, ou que para que o povo de Israel cumprisse, a fim de completar essa aliança, de concretizar essa aliança. E o que consiste essa aliança? Está aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 16. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens. Então, essa introdução serve para dizer que Deus está falando para Davi. Você pode ler o texto todo, chega lá no versículo 16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim.
o seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus está falando para Davi? Davi, na sua dinastia, nos seus descendentes, estará sempre um rei sentado no trono, tá bom? E por isso, irmãos, que depois, quando você vai ler os evangelhos, tem 2 evangelhos que começam dizendo da história, eles dão ali a árvore genealógica de Jesus, tá? E eles mostram que Jesus foi descendente de Davi. E a gente sabe que Jesus é o rei eterno de Deus para a humanidade, e é um rei que é judeu, Jesus é judeu, e Jesus é descendente de Davi. E quando Jesus sentar no trono de Deus, de Davi aqui na terra, ele já está sentado no trono ao lado de Deus, nos céus. Mas haverá um dia em que ele vai voltar e ele vai governar a terra como um judeu sentado no trono de Davi, em Israel, em Jerusalém, e todas as nações na terra serão abençoadas porque receberão as ordens do rei perfeito, o rei pleno de perfeição e de virtudes, tá bom? Então nós aguardamos esse reinado, nós aguardamos esse tempo em que essa profecia que é da aliança davídica, ela vai se cumprir, tá bom? E qual que é a promessa? Essa aqui, ó. A dinastia e o reino do rei Davi, ela vai se perpetuar eternamente, porque num determinado tempo da história, esse rei vai assumir o controle do governo mundial. Esse rei já veio? Já veio. O Senhor Jesus, quando anunciou, ele falou: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O rei estava ali, porém ele não veio como rei, mas ele veio como cordeiro. Ele veio para servir e assumir a nossa culpa e a nossa punição pelos nossos pecados. Ele veio para expiar a ira de Deus contra a humanidade, contra os seus eleitos. Mas ele virá um dia, como leão, para pôr fim de vez a essa governança maligna daquele príncipe das potestades do ar que agora atua nos filhos da desobediência, que estão espalhados aí pelo mundo, não obedecendo a Deus e obedecendo às vontades da carne, à filosofia do mundo e às vontades do diabo, tá bom? Então um dia Jesus vai voltar para estabelecer de vez o seu reino. O reino foi inaugurado, ele mostrou o seu poder, ele mostrou a sua autoridade, mas ele foi rejeitado pelos homens, foi crucificado, Deus o ressuscitou, ele está nos céus, no trono, ao lado do Pai, e um dia ele voltará para completar e consumar essa aliança, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Olha aqui lá em Lucas, já no Novo Testamento, como isso fica explícito, claríssimo. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Isso aqui é o anjo. Lembra que eu falei que Deus envia anjos? Então, ele enviou um anjo para José para falar que Maria estava grávida do Espírito Santo e mandou um anjo para Maria para explicar, olha, você está grávida do Espírito Santo e isso é o que vai acontecer com seu filho. Olha quem é o seu filho. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perceberam, irmãos? Quando o anjo anuncia a gravidez de Maria, ele fala, olha, você vai ficar grávida, o seu filho chama Jesus, o seu filho é o descendente de Davi prometido lá atrás, no Antigo Testamento. Tá? E ele que vai consumar aquela aliança, a aliança davídica. E está aqui a promessa, tá bom? E nós aguardamos isso aqui. Não vai ter mais Lula, não vai ter mais Dilma, não vai ter mais Bolsonaro, não vai ter mais Trump e outros tantos. Nós teremos o rei perfeito, o governante perfeito, aquele que é pleno de justiça e de virtudes. Vamos
para o próximo aqui. Então chegamos agora aqui, irmãos, na nova aliança. O que vem a ser a nova aliança? A nova aliança é a aliança que Deus estabeleceu não com a igreja, Deus estabeleceu com Israel como substituição da antiga aliança mosaica. A aliança mosaica, ela não tem mais validade. Ela foi até o tempo em que Jesus anunciou a nova aliança. E o Senhor Jesus, como um judeu, e seus discípulos judeus, os seus apóstolos, celebrou naquela quinta-feira, véspera da sua crucificação, da sua prisão, julgamento, crucificação e morte, ele anunciou a nova aliança, comendo aquele pão e tomando aquele vinho, ele anunciou, ele falou, esse é o meu corpo que é entregue por vós, esse é meu sangue que é derramado por vós, esta é a nova aliança que eu formo com vocês. É uma aliança que já havia sido prometida no Antigo Testamento e que o Senhor Jesus estava inaugurando e ela está em vigor. Ainda não se consumou, mas ela vai se consumar, mas ela já começou a valer, tá bom? Vamos ler aqui então Jeremias capítulo 31. Então chegando os dias, declara o Senhor, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Ó, com a comunidade de Israel foi feita a nova aliança, tá? Não existia igreja nessa época, irmãos. A igreja é a fusão do povo santo de Israel com o povo santo que Deus foi chamando. A partir de Israel, Deus foi chamando os outros povos, os povos gentios, para se tornarem membros do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Tá? E a junção de Israel com os povos gentílicos é que forma a igreja. Mas a nova aliança foi formada com a comunidade de Israel, foi estabelecida com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Por que fala Israel e fala Judá? Porque o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul, tá? Por causa da história, da separação do reino como castigo por causa da idolatria do povo, conduzida pelo rei Salomão, tá bom? Tem que estudar lá os textos para você ver todos os detalhes. Então vamos continuar a leitura aqui. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Está falando da aliança mosaica. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha aqui o que consiste a aliança, irmãos. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Estão percebendo já as diferenças? Onde que estava a lei de Deus na aliança mosaica? Escrita em pedras, mas não estava dentro do coração das pessoas. Elas olhavam para aquilo e não queriam obedecer. E os que queriam obedecer não tinham capacidade, não tinham poder para obedecer. Onde que está a lei de Deus agora na nova aliança? Dentro dos corações. É a atuação do Espírito Santo na mente da pessoa, no coração da pessoa, mexendo ali com seus pensamentos, com a sua razão, com seu conhecimento, com seu discernimento, para levar a pessoa a desejar e, de fato, conseguir obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus, tá bom? Isso é a nova aliança. Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. Tá. Efésios, já pulando para o Novo Testamento, a gente tem um texto que explica dessa junção do povo de Israel com os povos gentios, ou seja, todos os povos da terra estão sendo abençoados pela nova aliança, no sentido de que Deus está chamando para ser seu povo pessoas representantes de todos os povos da terra. Então, na nova aliança, está se cumprindo a aliança abrâmica, onde Deus falou para Abraão, por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. A aliança mosaica garantiu isso? Não, não garantiu. O povo de Israel, na verdade, tinha ódio dos povos estrangeiros. Eles se tornaram orgulhosos e arrogantes e não fizeram o trabalho de evangelismo. Eles não apresentaram Deus para as nações, como foi proposto por Deus para eles, tá? Eles se fecharam, eles criaram leis absurdas, né? E desenvolveram castas ali, os fariseus, os saduceus, e eles odiavam os estrangeiros, odiavam os samaritanos, odiavam os romanos, odiavam os gregos, e não falavam de Deus para eles, era uma comunidade fechada, tá? Na nova aliança, o conhecimento de Deus explode, é derramado para todas as nações. É a obra do Espírito Santo fazendo isso. É Deus enviando os seus agentes, os seus mensageiros, os seus missionários, espalhando as boas novas do Evangelho para todas as nações. Tá? E isso é o que a gente vai ver aqui, essa fusão de Israel com as demais nações, formando o corpo de Cristo, formando a igreja. Em Efésios fala, naquela época vocês estavam sem Cristo, falando aos efésios, aos estrangeiros. Olha como é que estavam os estrangeiros, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, tá vendo? Ó? Nós estávamos separados, a aliança abrâmica não estava nos beneficiando. Nós não tínhamos a esperança de um rei perfeito, que era a aliança davídica. Essas promessas a gente não estava desfrutando, porque estávamos separados. E como é que nós estávamos, os estrangeiros? Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, tá vendo? É o sangue da nova aliança. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, israelitas e povos estrangeiros, de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, tá vendo? Tá falando da aliança mosaica, aquela aliança que dava a lei e obrigava o homem a cumprir a lei para ter o benefício das bênçãos. Jesus anulou isso. De que maneira? Ele cumpriu toda a lei mosaica, e aí, como um novo representante autorizado por Deus, um novo representante da humanidade, ele estabelece a nova aliança. Ele fala, a aliança mosaica foi cumprida. Nunca ninguém conseguia cumprir a aliança mosaica. Jesus foi o único que cumpriu. Ele cumpriu toda a lei. Ele nunca pecou. Ele passou por esse mundo, entrou nesse mundo, viveu nesse mundo e saiu desse mundo sem quebrar uma única lei, um único mandamento, um único preceito. Então ele cumpriu a lei. E no momento que ele cumpriu a lei, ele pôde estabelecer uma nova aliança. O objetivo dele, de Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Não tem mais homem judeu, não tem mais homem brasileiro, não tem mais homem grego. Agora tem um homem, o homem celestial, o homem do reino celestial. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus destruiu a inimizade do homem para com Deus e do homem para com o homem. Não tem mais, na igreja, não deve haver mais inimizade entre os homens, e todos os que vêm, estão dentro da igreja, que de fato estão em Cristo, não tem mais inimizade com Deus, tá bom? Acho que o texto continua aqui. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Esses que estavam perto eram judeus, mas que estavam escravizados debaixo da aliança mosaica. Eles estavam perto de Deus, mas estavam separados, porque eles não conseguiam cumprir a lei e, portanto, eles de fato, não recebiam a bênção e não haviam ainda sido perdoados, de fato, dos seus pecados. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, nós aqui é Paulo falando dos israelitas e vocês falando dos estrangeiros, dos efésios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha o Espírito Santo aqui em ação. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, em Cristo, por causa da nova aliança, nós que estávamos separados da comunidade do povo santo,
nos tornamos concidadãos desse povo santo. Nós, de fato, somos povo santo de Deus, tanto quanto os israelitas que creem, tá? E mais do que isso, tá? Nós nos tornamos membros da família de Deus, somos adotados e passamos a ter relacionamento de filho para com Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tá vendo? A habitação do Espírito Santo, que é eterna. Isso é a nova aliança, irmãos. É a aliança que de fato abençoa o homem que estava escravizado na aliança mosaica, porque tinha que cumprir uma lei que ele não conseguia. A natureza pecaminosa impedia esse homem de cumprir. Mas a nova natureza, que é proporcionada pela fé em Cristo, na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sim nos capacita, porque o Espírito Santo vem habitar em nós e ele trabalha na nossa mente, no nosso homem interior, no nosso coração, nos fazendo nos arrependermos dos nossos pecados e nos fazendo revestir da lei de Deus, da moralidade da lei de Deus, da justiça da vida que Deus propõe, e nós passamos a viver em novidade de vida, como cidadãos do povo santo de Deus, co-cidadãos com os judeus e sendo filhos adotados por Deus. Essa é a nova aliança. E essa aliança, irmãos, olha aqui, ó, ela é incondicional. Vocês são salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, como faziam os judeus que acreditavam que eram filho de Deus, porque eles de maneira tola e enganosa acreditavam que cumpriam a lei, quando de fato eles não cumpriam, e eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos. Mas nós temos que ser humildes, porque nós reconhecemos os nossos pecados, sabemos que somos incapazes de cumprir a lei perfeita, e ainda o somos, só seremos totalmente capazes de não pecar mais quando Deus acabar a obra da salvação, nos glorificando, nos ressuscitando em glória. Por isso, essa aliança é incondicional. As bênçãos que nós desfrutamos dessa nova aliança, elas são todas prerrogativas de Deus. É tudo ação de Deus. É Ele quem escolhe salvar, é Ele quem de fato promove toda a salvação. Nós desfrutamos dessa salvação e passamos a reagir e ter uma nova vida, porque Ele nos abençoou com o Espírito Santo, com a obra de Cristo, com a obra do Espírito Santo. Amém? Então essas são as 4 alianças principais que a gente tem que conhecer, e espero que os irmãos possam fazer outros estudos aprofundando esse conhecimento, para que vocês possam também saber interpretar ao longo do relato bíblico, nessa revelação que foi progressiva, cada texto dentro do seu contexto, considerando a aliança que está em curso ali, naquele momento onde o texto foi escrito, tá bom? Deixa eu ver o próximo slide. Isso aqui vai ficar só uma promessa, irmão, tá? Porque nós vamos, quando formos estudar antropologia, né, o homem, a mulher, e tudo que implica a nossa criação, a nossa vida, eu vou falar um pouquinho das responsabilidades humanas, tá bom? Não pensem os irmãos que por causa da soberania de Deus, porque Ele predestinou pessoas para serem salvas, que nós não temos nenhuma responsabilidade. Temos sim muitas responsabilidades. A Bíblia nos chama a ter uma vida santa e piedosa, porque fomos salvos, porque somos filhos de Deus, porque somos cidadãos do reino. Nós temos sim muitas responsabilidades. E por que as pessoas que se perdem são dignas de juízo e de condenação eterna? Porque elas são culpadas pelos seus pecados. Isso mais para frente a gente vai estudar. Você fica tranquilo que isso não vai passar em branco, tá bom? Por hora é isso. Deus abençoe e até a próxima.